Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, vereadora, demais vereadores, doutor Jorginho, ex-vice-prefeito, ex-vereador, cara, um dos primeiros caras a ver meu filho pessoalmente, né, anestesista do parto, uma satisfação, um grande amigo, demais pessoas aqui presentes. Pontel é um grande amigo, jogamos muita bola lá em Lourdinha junto com o seu Osmar, né, Pontel? Tem que arrumar um jogo no dia menos frio lá, que judia bastante. Uma satisfação receber todos aqui, o pessoal da PAMV que está presente, as agentes de saúde, o pessoal da agricultura aí, muito bem lembrado pelo Tatá, que está ficando bonito, né? São mais de 1.000 quilômetros de estrada aí do nosso município, hoje são menos de 100 que estão para dar a primeira passada aí, então muito importante isso daí. Queria parabenizar o presidente dessa casa por ter trazido o deputado Berlanda, muito importante a gente ter o Legislativo Estadual sempre presente aqui com a gente, né? É muito importante até para a gente ter um contato mais próximo, poder cobrar, e agradecer ao deputado Berlanda aí pelas emendas. Parabenizar também a UNOESC, né, pelo trabalho desenvolvido brilhantemente, parabenizar o governo do Estado pela diversidade gratuita, que é fundamental. E o professor Adriano citou uma coisa muito importante, né? Não se pode deixar que casos isolados atrapalhem um programa que tanto faz pelo cidadão catarinense, né? Cada caso deve ser avaliado, e o governador mesmo já falou isso, quer investigação rigorosa sobre isso, vai ser fiscalizado, né? E quem deve ser punido, que seja punido. Isso em todas as esferas é muito importante que se tenha essa prerrogativa. Inicio falando hoje sobre um projeto de lei hoje que vai para votação, de minha autoria, o projeto 39/2025, que ele institui um programa de educação financeira nas escolas básicas do município, né? Hoje, cerca de 63 milhões de brasileiros são inadimplentes, mais de 25% da população. Pesquisas internacionais apontam sempre o Brasil com baixo nível de conhecimento financeiro. Então, eu tive uma conversa com o secretário de Educação, apontando sobre a minha ideia, conversei com algumas instituições financeiras, como bancos, conversei com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UNOESC também, conversei com advogados tributaristas. Por quê? Porque é muito importante a gente levar todo o conhecimento sobre educação financeira, não só como economizar, como ter uma aplicação, mas entender sobre impostos, entender sobre juros, entender sobre custos, entender como lidar com o nosso dinheiro. Se a gente puder transformar pelo menos uma pequena parcela das nossas crianças que tenham esse entendimento, vai ser fantástico para o nosso futuro. Então, desde já, peço o apoio dos vereadores para esse projeto, que eu acho que é fundamental para o nosso futuro. Venho falar também sobre mais uma situação, que era da saúde mental. Eu não fazia parte dessa casa, mas alguns dos vereadores já faziam. Se eu não me engano, no ano passado, foi notificada essa casa pelo Ministério Público sobre o tamanho da fila da saúde mental. Na época da notificação, me corrijam se a informação estiver incorreta, eram 1.750 pessoas na fila, que ela estava com 3 anos de fila, desde março de 2022. Eram 3 profissionais na saúde mental e existia não quero pesar na palavra, mas uma má vontade gigante para se eliminar essa fila. Essa parte, né? Perdão. Fica à vontade. Na verdade, até eu estive lá, falando com o pessoal, era uma briga nossa aqui nessa casa constante. O que acontecia? A irmã do doutor Fidelis, ela atendia pediatria, e a antiga secretária, ela fez o concurso e tal, e passou, e a antiga secretária não deixava ela atender as crianças, fazia ela atender nos bairros e tal, e agora ela está atendendo, ela voltou a atender as crianças, na parte mental das crianças. Até a moça deve estar assistindo, a Taluana, que me falou: Tatá, a moça antes não podia atender, com a antiga secretária, e agora o Lucas, que é coordenador dos ECFs, liberou ela para atender as crianças nos bairros. Inclusive, ela mora no Carelli e ela leva a filha dela na Vila Verde, porque a doutora Laís pode atender lá. Então,
tinha realmente a fila, o Ministério Público notificou a Prefeitura que tinha, né, toda essa fila, essa demanda, e tinha também a secretária que não deixava a doutora atender pediatria e agora está atendendo. Tá? Então, isso é verdade, eu não tenho por que puxar o saco de ninguém, mas é o que aconteceu, porque eu fui brigar, inclusive eu fui lá falar com o Fidelis, eu fui lá ver a fila, eu fui lá e presenciei isso, o que estava acontecendo lá, Pardal. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador. Então, eram 1.750 pessoas nessa fila, né? Eu falei de números de atendimentos na sessão passada, o vereador Leandro até falou que falar números é fácil, né? E às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entendimento de números e isso é completamente compreensível, vereador. Eram 1.750 pessoas e a fila desde março de 2022. Hoje a fila foi reduzida para 1.102 pessoas. Está em setembro de 2023, ainda assustador esses números, mas todo mundo aqui pode ter contato com o Ministério Público, sabe que eles vão ser muito claros sobre isso, e o Ministério Público mesmo parabenizou a atitude. Antes eram 2 psicólogos, agora são 6, são 3 médicos atendendo, e a gente sabe que saúde mental é uma preocupação nacional. Não se, né? Dr. Jorge, da área da saúde, sabe muito bem a situação da saúde mental, como estão as pessoas hoje. Então, fundamental essa redução, e a gente vai caminhar cada vez mais para eliminar essa fila e diminuir ao máximo. Então, é muito importante que a gente se atente aos números e verificar o que está acontecendo, né? O vereador até citou um exemplo na semana passada, né, que me deixa profundamente triste, que ele falou que se não tinha nenhum atendimento na área odontológica e passou a 2, era um aumento de 200%. E não tem aumento de 200% quando se parte de zero, vereador. Então, quando a gente trata de números, a gente tem que ser muito criterioso. Então, a gente pega-se os números e se analisa. E quando a gente tem dificuldade no entendimento, a gente pode consultar, perguntar. Então, como o senhor se perdeu na porcentagem, eu vou falar em números absolutos. No primeiro quadrimestre, vamos falar só do odontológico, que foi o que o senhor citou, né, que não havia no bairro Carelli. No primeiro quadrimestre de 2024, eram 636 atendimentos. No primeiro quadrimestre de 2025, isso na consulta odontológica especializada, passou para 1.658. Então, são 1.000 consultas a mais no primeiro quadrimestre, que corresponde aos 161%. Então, tem problemas? É claro que tem, gente. Como é que não vamos ter? Claro que tem problemas, mas nós temos que ver o macro, onde estamos evoluindo, né? Me dói o vereador falar que só há problemas, né? E não vai resolver, né? Que bom que ele possa resolver o problema da saúde como um todo no nosso município, né? A questão das caronas, vão 2 vans para Joaçaba por dia, para atendimento oncológico. São 2 vans, uma de manhã, outra à tarde, né? Não tem como a gente ter para cada paciente. Ótimo, se a gente puder disponibilizar um veículo a mais, que seja, que essas pessoas não precisem esperar a tarde toda ou a manhã toda. Acho válida demais a sua indicação. Mas são 2 viagens por dia. E nós não temos, né, apesar da situação terrível que são os pacientes oncológicos, nós não temos como fazer uma viagem para cada paciente. Muito obrigado.